Olá, gente! Meu nome é Joyce Mesquita, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar o gráfico da função quadrática. Mais especificamente, nós vamos ver qual é a relação entre o gráfico dessa função e cada um dos seus coeficientes, A, B e C. Aguarda um instante aqui. Então, no vídeo passado, a gente começou fazendo essa questão aqui. Vamos construir alguns gráficos de funções quadráticas e analisar as características deles, que é justamente o que a gente vai fazer nessa aula, tá? Então, a gente começou fazendo essa primeira questão, encontramos a função, preenchemos essa tabelinha, desenhamos o gráfico, encontramos os zeros da função, dizemos se o A é positivo ou negativo, encontramos o eixo de simetria e o vértice da função, certo? E a gente vai passar agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: resolva novamente os itens da questão anterior, só que agora para a função g e a função h. A função g tem o a igual a 2, b igual a 0 e o c também igual a 0. Vamos ver aqui como é que vai ficar essa função. Primeiro, lembrando então, primeiro que o x, o nosso y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nossa função quadrática é dessa forma, tá? Sendo que aqui o b e o c são zero, certo? Então, aqui a nossa função, a lei da função que a gente está procurando é y igual a, o a é 2, 2x ao quadrado, certo? Letra B. Determine os pares ordenados dessa função para cada valor de x dado nessa tabela. Depois, represente em um plano cartesiano, em uma malha quadriculada e utilizando os pares ordenados, construa o gráfico da função. Ou seja, nós vamos construir a parábola, né? Então, aqui a nossa lei é y igual a 2x2, certo? E nós vamos atribuir esses valores para x, ó, 4, 3, 2, 1, 0, 1, menos 1 e menos 2, tá? Começando então com x igual a 4. Nosso y então fica igual a 2 vezes 4 elevado a 2, certo? Então, fica 2 vezes 16, que é igual a 32. Depois, o x igual a 3. Se o x for igual a 3, a gente tem que y é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. O y é 2 vezes 9, que dá 18. E agora vamos para x igual a 2. Então, vai ficar y igual a 2 vezes 2 ao quadrado. E y é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. E se o x for igual a 1 agora, y vai ser igual a 2, 1 elevado a 2. Então, y vai ser igual a 2. E depois, x igual a 0. Se o x for 0, nosso y vai ser 0, né? E x igual a menos 1. Então, vai ficar y igual a 2 vezes menos 1 ao quadrado. Nosso y vai ficar igual a 2. E x igual a menos 2. A gente vai ficar com y igual a 2 vezes menos 2 ao quadrado. Então, a gente vai ficar menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vamos preencher aqui, ó. Quando x for 4, nosso y deu 32. Então, o par ordenado é 4 e 32. 3. Quando foi 3, o y deu 18. Então, o par ordenado é 3 e 18. Quando foi 2, o nosso y deu 8, né? Opa. Pera.
Deu um bug aqui. 8. Pronto. Então, ficou 2 e 8. Quando foi 1, o y deu 2. Então, fica 1 e 2 o par ordenado. Quando foi 0, deu 0. Então, fica 0 e 0 o par ordenado. Quando foi menos 1, deu 2. Então, ficou menos 1 e 2. Quando foi menos 2, deu 8. Então, fica menos 2 e 8, certo? E agora nós vamos traçar esse gráfico, tá? Deixa eu continuar aqui. Pronto, aqui vai ser, então, o meu y. E aqui vai ser o meu x, certo? Gente, a gente vai localizar esses pontos aqui, tá? Como vocês podem ver, o máximo do meu y aqui é um 8, que é bem aqui, tá? E o máximo do meu x é um 8 também, tá? Então, não vou localizar esse ponto aqui, nem esse, tá? Mas vocês podem localizar aí. É só porque o desenho que estou utilizando aqui não tem o 18 nem o 32, tá? Então, começando aqui, localizando o ponto 2, 8. Então, é onde o x é 2 e o y é 8, bem aqui, ó. Bom, o próximo ponto é esse ponto aqui, onde o x é 1 e o y é 2. Tá aqui, ó, x igual a 1 e y é o 2. Bem aqui. O próximo é o 0, 0. E depois, onde o x é menos 1 e o y, 2. E depois, onde o x é menos 2 e o y é 8. Então, basta que a gente ligue os pontinhos agora. E tá feito o nosso gráfico, tá bom? Quais são os zeros da função? Gente, o zero da função são os valores de x quando y é igual a 0, tá? Aqui a gente descobriu um zero da função, certo? Pode ser que tenha outro, né? Então, para a gente saber exatamente quais são os zeros da função, a gente tem que colocar aqui colocar y igual a 0, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 2x ao quadrado igual a 0, certo? E a gente vai descobrir o valor de x. Passo 2 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2x ao quadrado continua sendo igual a 0. Por quê, professora? Porque 0 dividido por 2 continua 0, certo? E aqui eu fiquei com x ao quadrado igual a 0. Bom, eu posso passar para o outro lado em forma de raiz, eu posso concluir que x ao quadrado é x vezes x. Dois números multiplicados para dar igual a 0. Então, significa que x é 0. Então, pronto. O zero da função é 0. Quando y for 0, x é 0. Aí aqui ele pergunta qual o valor de A na lei matemática dessa função. Ele é positivo ou é negativo? A gente viu aqui que o valor de A é 2, então ele é positivo, certo? A parábola é uma figura que apresenta simetria, então tracem o eixo de simetria. Se vocês observarem aqui, o eixo de simetria vai ser o próprio y, tá? Vai ser o próprio y. Então, não vou nem traçar aqui, você já considera aqui como eixo de simetria o eixo y, tá? Letra F. Qual é o vértice da parábola que vocês construíram? Então, o vértice aqui, gente, é a própria origem, é o ponto 0, 0, certo? Vamos seguir. Então, a gente vai fazer a mesma questão agora, só que com esses valores aqui, ó, A igual a menos 1, B igual a 4 e C 0, certo? De novo, ó, a lei da função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, y fica igual a o a é menos 1, então menos x ao quadrado, o b é 4 mais 4x,
e o C é 0, então não coloca o C. De novo, determine os pares ordenados, então vamos lá. Preencher a tabelinha, atribuindo valores para x. Então aqui a nossa função vai ficar menos x ao quadrado mais 4x, certo? Atribuindo então valores, começando aqui com x igual a 4, nós temos então que o nosso y vai ser igual a menos 4 ao quadrado mais 4 vezes 4. Y então vai ficar menos 16 mais 16, então fica igual a 0. Então já vou preencher aqui 0, e aqui é 4 e 0. E agora vamos para x igual a 3. Nós ficamos então com y igual a menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 3. Então, y ficou igual a menos 9 mais 12. Então, vai ficar 3 positivo. Então, fica o ponto 3, 3. E aqui, para x igual a 2, nós temos que y é igual a menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Então, y é igual a menos 4 mais 8, que vai dar 4 positivo. Então, aqui fica 2, 4. E aqui x igual a 1. Então, ficamos com y igual a menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Então, fica 1 negativo, mais 4, fica 3. Aqui dá 3, então o ponto é 1, 3. E aqui, ó, se x for 0, então y também vai ser 0, tá? E x igual a menos 1. Então, fica y igual a menos 1 ao quadrado mais 4 vezes menos 1. Então, y fica, aqui fica menos 1, e aqui fica menos 4. Então, fica menos 5. Aqui dá 0, o ponto é 0, 0. E aqui fica menos 5, ponto menos 1 e menos 5. E aqui vamos para x igual a menos 2. Então, fica y igual a menos 2 ao quadrado mais 4 vezes menos 2. Então, y fica igual a menos 4 menos 8 menos 12. Aqui fica menos 12. Então, ficamos com ponto menos 2 e menos 12, certo? Então, gente, de cara aqui, eu não vou conseguir localizar esse ponto, tá? Porque não tem desenhando ali no meu gráfico o menos 12 para o y, tá? Lembrando que aqui o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y, tá? Mas é para localizar todos os outros, ele não vai impedir que a gente trace o gráfico, tá? Então, começando aqui com ponto 4 e 0. Fica bem em cima do eixo x, aqui no 4. Depois o ponto 3 e 3. Então, vem bem para cá, ó, ponto 3 e 3. Depois o ponto em que x é 2 e o y é 4. Fica bem aqui. Depois o ponto em que x é 1 e o y é 3. Bem aqui. Depois o ponto 0, 0. Aqui. Depois o ponto menos 1 e menos 5. Bem aqui embaixo. E agora a gente vai traçar aqui a nossa parábola. Aí que já comecei
bem torto aqui. Apaguei 2 pontos, mas tudo bem, a gente desenha de novo. Pronto, então fica assim nossa parábola. Quais são os zeros da função? Então, os zeros da função é quais são os valores de x quando y é zero, tá? Então, vamos aqui no item C, zerar a nossa função. Então, fica menos x ao quadrado mais 4x igual a zero, tá? Como a equação é incompleta, eu não vou fazer aqui usando o discriminante, tá? Eu vou usar a fatoração. Aí, para isso, eu vou colocar aqui o x em evidência, tá? Então, colocando aqui o x em evidência, eu fico com menos x mais 4 igual a zero, ok? Então, já que é uma multiplicação, então x é zero e menos x mais 4 também é zero. Então, fica menos x igual a menos 4, x é igual a 4, tá? Então, os zeros da função é 4 e 0. Ficava fácil aqui de localizar, ó, os valores onde o y é 0, tá? São esses dois bonitinhos aqui, que a gente já tinha encontrado. O valor de A na lei matemática da função é positivo ou negativo? É negativo, tá? A parábola é uma figura que apresenta simetria. Trace o eixo de simetria. Tá aqui, ó, o nosso eixo de simetria. Fica bem aqui em cima do 2 no eixo X. Qual é o vértice da parábola que vocês construíram? Fica bem aqui também, ó, no ponto 2, 4. Certo? 2, 4. Se a gente não tivesse traçado o gráfico, a gente não tivesse esse ponto, bastava você encontrar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Bom, feito isso, gente, eu quero que a gente dê uma olhadinha no resultado dos nossos gráficos, tá? Ó, primeiro aqui deu uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá? Nossa carinha lá triste. E se a gente observar aqui, o nosso A deu negativo, tá? Aqui, nossa parábola deu com a concavidade voltada para cima e o nosso A é positivo, tá? E aqui também, ó, concavidade voltada para cima e o A positivo, tá? Vamos lá. Então, terceira. Será que o sinal A positivo ou negativo tem relação com a concavidade da parábola? Observe todas as parábolas que vocês construíram e as parábolas abaixo e tentem estabelecer uma relação. Que a gente viu lá, ó, carinha sorrindo, ó, aqui a boquinha dele, o zoinho, né? Aqui o zoinho. O que é que a gente viu? Que o A é positivo, né? Quando a carinha tá assim para baixo, a parábola tá com concavidade voltada para baixo, essa boquinha aqui triste, né? O nosso A é negativo, certo? A gente até brincou. Quando o A é positivo, é assim, legal, show de bola, ele está sorrindo. Quando o A é negativo, é uma pessoa para baixo, negativa, ele tá assim, ó, com a boquinha triste, né? A gente até falou isso. Bom, mas vamos passar aqui e estudar os outros coeficientes, né, da função. A gente já viu aqui a nossa função quadrática, que é y igual a x mais bx mais c, com a, b e c reais, e o a tem que ser diferente de zero, né? E a gente vai analisar os coeficientes, começando com o coeficiente a, que a gente meio que já começou a analisar aqui, né? Então, como a gente viu, se o a for positivo, né? Se o A for maior do que zero, se o A for positivo, então a concavidade é voltada para cima. Então aqui o A é positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for menor do que zero, isto é, se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Professora, e se o A for zero? Ó, se o A for zero, não é uma função quadrática, tá, gente?
Bom, além disso, quanto maior o valor absoluto de A, menor será a abertura da parábola, tá? Então, independentemente da concavidade ser para cima ou para baixo, quanto maior o valor absoluto de A, menor será a abertura da parábola. Vamos voltar lá para os nossos exemplos, ó. Aqui, ó, deixa eu ver. Ó, aqui o nosso A é 2 e aqui o nosso A é 1. Opa. Agora vamos observar, ó. Aqui tá bem mais larga a parábola do que essa daqui em que o A é 2. Tá bem mais estreitinha, ó. Certo? Vamos voltar lá. E aqui ele coloca mais alguns exemplos, ó. Aqui tem a função y igual a menos 10 sobre x menos 1/10, desculpa, y igual a 1/10 de x ao quadrado. Então, é bem larga. E à medida que a gente vai aumentando o valor de a, por exemplo, aqui o a é 2, tá? Y igual a 2x ao quadrado, ela já está bem mais estreitinha, né? Tanto faz sendo a concavidade voltada para cima ou para baixo, quanto maior o valor absoluto de A, independente se é positivo ou negativo, menor será a abertura. São inversamente, então, proporcionais, né? Vamos seguir. Peraí, antes de seguir, lembrando, o coeficiente A indica, então, se a concavidade da nossa parábola vai ser voltada para cima ou para baixo, e o valor absoluto de A indica a largura, né, a abertura da nossa parábola. Quanto maior o valor de A, menor o valor da abertura da parábola, tá? Agora a gente segue. Coeficiente B. Gente, o coeficiente B indica se a parábola intersecta o eixo Y no ramo crescente ou no ramo decrescente da parábola. Isto é, no sentido da esquerda para a direita, tá? Então, por exemplo, se o B for maior do que zero, isto é, se o B for positivo, ó, se o B for positivo, então, deixa eu botar positivo, ó. Então, a interseção da parábola com o eixo Y ocorre no ramo crescente dela, isto é, ó, se ela tiver a concavidade voltada para cima, ó, vai ficar aqui, ó, no lado crescente, isto é, vai ficar, ó, da esquerda para a direita, tá? Ó, se for a concavidade para baixo, mesma coisa, ó, da esquerda para a direita, vai ficar na parte que está crescendo, tá? E se o B for menor do que zero, se o B for negativo, vai ser exatamente o contrário, tá? Então, ele vai tocar o eixo Y, a parábola vai tocar o eixo Y no lado que ela é decrescente, tá? Então, da esquerda para a direita, ela está diminuindo, tá? E aqui, se ela estiver com cavidade para baixo, mesma coisa, vai tocar no lado decrescente, no lado que ela está diminuindo, observando da esquerda para a direita, tá? E se o B for zero, aí, meu bebezinho, ela vai tocar exatamente no vértice do eixo. O eixo Y vai tocar exatamente no vértice dela, ó. Bem aqui no vértice da bichinha. Independente se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, tá? Então, aqui, no caso, o eixo de simetria dessa parábola vai ser o próprio eixo Y, tá? Tanto com a concavidade voltada para cima quanto para baixo. Seguindo. E o coeficiente C serve para quê? O coeficiente C, então, da função quadrática, indica o ponto no qual a parábola intercepta o eixo Y. Esse é o ponto 0C, certo? Então, vai ser exatamente onde ela toca o eixo Y, certo? Bom, a gente já viu, então, que os zeros da função quadrática é onde a parábola
tem o y igual a zero, onde ela toca o eixo x. E aqui o coeficiente c já vai nos dar o ponto em que ela toca o eixo y, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Se o A for positivo, com cavidade voltada para cima, ó, então o que vai acontecer? Se o delta é negativo, então não tem zeros. Se o delta é igual a zero, tem um único zero, então, ou um zero duplo, a gente já viu isso, né? Se o delta for positivo, então tem dois zeros diferentes. Então, peraí. Se o delta for positivo, se for negativo, se o delta for negativo, então a parábola ela não toca o eixo y, o eixo x, certo? Se o delta for igual a zero, então ela toca o eixo x em apenas um ponto. E se ela for positivo, o delta, o discriminante for positivo, ele vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes. E o local onde ele toca o eixo y vai ser exatamente o ponto 0, C, né? Corresponde ao coeficiente C. E aqui, mesma coisa, ó. Quando o delta é negativo, não toca o eixo x, certo? Quando o delta é igual a zero, toca em apenas um ponto. E quando o delta é positivo, isto é maior do que zero, ele vai tocar em dois pontos. E a parábola toca o eixo y, ó, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Ela sempre vai tocar o eixo y no ponto 0, C. Certo? E vamos aqui. E o que é que tem a ver o vértice da parábola e o valor máximo ou valor mínimo da função quadrática? Se a gente considerar a nossa função quadrática como sendo y igual a x mais bx mais c, lembrando que a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero, a gente observa se o a é positivo ou o a é negativo. Aí sim a gente pode estabelecer se a função tem valor máximo ou valor mínimo. Isto é, o valor máximo ou valor mínimo é dado pela ordenada do vértice y, certo? Y. Então, o y do vértice, certo? Vamos ver aqui os dois exemplos. Começando aqui do primeiro, vamos determinar o vértice da parábola, que representa a lei y igual a 2x ao quadrado menos 8x. Então, a gente vai calcular o valor máximo ou valor mínimo da função. Como que a gente faz isso? Achando o y do vértice, né? Então, vamos lá. O y do vértice, ó, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ele já calculou aqui o delta dá 64. Então, o x do vértice menos b, então, menos 8, 2a, 2 vezes 2, então fica 2 positivo. Menos delta, o delta é 64, então fica menos 64, 4a, 4 vezes 2, certo? 64 dividido por 8 dá 8, negativo, tá? Então, assim, a lei dessa função quadrática, já que o coeficiente dela é maior do que, o coeficiente a é maior do que zero, o a é positivo, então, essa função assume o valor mínimo, ó, o valor mínimo de menos 8, quando o x é igual a 2. Então, peraí, ó. A concavidade não é voltada para cima, porque o a é positivo, certo? Então, o valor mínimo, o menor valor que o y pode assumir é o quê? Menos 8, certo? Que é justamente o valor de y no vértice, tá? Vamos ver o segundo exemplo aqui. Agora, vamos determinar o vértice da parábola definida por y igual a menos 4x ao quadrado mais 4x mais 5, que é o valor máximo ou valor mínimo da função. Vamos aqui para o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b aqui é o 4, então fica 4 ao quadrado menos 4.
o A é menos 4 e o C é 5. Ok? Então, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes... Opa! 4 vezes 4 dá 16 positivo. E 16 vezes 5 dá 80. Então, fica 16 mais 80, 96. É o nosso delta. Só que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. O b ali é 4, então fica menos 4. 2a fica 2 vezes menos 4. Então, aqui fica menos 4. E aqui, ó, 2 vezes menos 4, menos 8. Certo? 4 e 8, simplificando, a gente vai ficar com 1 meio. E aqui, menos com menos dá mais, então fica mais 1 meio. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. O menos delta, então, fica menos 96. E 4a é 4 vezes o menos 4. Então, fica menos 96 menos 16. Simplificando aqui, a gente vai ficar com 6 e aqui vai ficar positivo. Menos com menos dá mais, certo? Então, no caso aqui, como a concavidade é voltada para baixo, já que o A é negativo, ó, o A aqui é negativo, então a função assume o valor máximo, o maior valor de y, ó, é quando o x é 1 meio. Então, o maior valor de y é 6, que é justamente quando o x é 1 meio, certo? Todos os outros valores de y na função são menores do que 6. Então, aqui a gente chegou no máximo, tá? Então, gente, se vocês observarem, quando a concavidade é voltada para baixo, a função assume valor máximo. E quando a concavidade é voltada para cima, a função assume o valor mínimo, tá? Basta que a gente encontre o y do vértice, certo? E aqui nós temos outra questão. Ele pede aqui, ó, sem fazer o gráfico, escreva-se a parábola que representa a função dada pela lei de cada item, intersecta o eixo x em um único ponto, em 2 pontos distintos, ou se não, intersecta o eixo x. Gente, para a gente descobrir se ela intersecta ou não o eixo x, basta que a gente calcule o delta. Delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Gente, quem é o nosso A? Nosso A é menos 2. Nosso B é 8 e o nosso C é menos 8. Então, vamos lá. Delta é igual a menos b ao quadrado, desculpa, então fica 8 ao quadrado vezes 4 vezes menos 2 vezes 8. Então, delta vai ficar igual a 64. E aqui, ó, menos 4 vezes menos 2 vai ficar 8 positivo. 8 vezes 8, 64, certo? Então, aqui vai ficar mais 64. Ai, gente, eu fiz errado, ó. O C aqui é negativo, eu esqueci de botar o sinal. Então, aqui vai ficar menos... Aqui vai ficar menos 64. Então, o delta aqui é igual a 0. Gente, quando o delta é igual a 0, quer dizer que só tem uma raiz real, né? Ou, se você preferir, são duas raízes reais, mas são iguais. Então, ela vai tocar aqui o eixo x em um único ponto, certo? Já que o delta é igual a 0. Vocês vão achar estranho, mas eu pulei aqui do item A para o item C, porque na verdade vocês vão fazer essas questões da página 150... deixa eu pescar aqui. Vocês vão fazer todas essas questões da página 157. Eu tô dando uma colher de chá aqui, eu tô fazendo logo o item A e o item C da questão 74, tá? Então vamos lá.
No item C, a gente tem y igual a x ao quadrado mais 1. O nosso A é 1. Nosso B não tem o coeficiente de B, então é 0. E o C é 1. Por que não tem o do B? Porque não tem o x. Só tem x ao quadrado e o termo independente, tá? Então, o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Delta é dado por b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Delta, então, é dado por 0, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, negativo, né? Então, aqui o delta é negativo, tá? O delta é menor do que 0, certo? Se ele é menor do que 0, então ele não vai tocar o eixo x, tá? Ele não intersecta o eixo x, certo? Não intersecta o eixo x. Bom, gente, e para terminar, vamos aqui para as atividades. Então, vocês vão fazer a atividade, todas as questões que estão na página 157. Já dei uma colher de chá ali, já fiz 2 itens para vocês, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido entender toda essa parte de gráfico e a relação com os coeficientes da função quadrática, tá? E que vocês consigam fazer a atividade na página 157. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente resolve no próximo vídeo, tá? Beijo e até a próxima!